Jesus, o divino avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los neste momento, estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão José Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus para trazermos uma reflexão evangélica que nos seja útil no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada. Todo o trabalho que esta casa de luz, em nome de Jesus, oferece para a humanidade começa com uma oração. Então, vamos acalmar os nossos corações, aliviar a nossa mente de todo pensamento pesado, de toda aflição, de toda angústia, nos preparando para elevarmos a nossa alma, desejosos que o nosso guia guardião, o nosso anjo de guarda, nos secunde, aumente a vibração da nossa súplica, do nosso louvor ou da nossa gratidão, para que possamos, mais uma vez, conversar com o Pai. Senhor, estamos aqui com os joelhos da alma dobrado, a te agradecer a tua providência, Pai, pois através dela derrama sobre nós todas as ferramentas que necessitamos para a nossa evolução. Através dela, colocaste em nossas vidas o Divino Mestre Jesus, que nos ilumina, nos protege, nos ensina através da sua palavra e de todos os espíritos benfeitores que em nome dele nos sustentam. Mais uma oportunidade temos, por isso somos muito gratos, Senhor. E dentro daquilo que já aprendemos, da nossa pequenez, da nossa recalcitrância, da nossa dificuldade de entender a tua bondade, a tua misericórdia, suplicamos que permita que sejamos encorajados, fortalecidos e enchidos de esperança, pois queremos fazer jus à grande oportunidade que nos deste na escola da vida. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Ante o sublime, não faças tu comum o que Deus purificou. Atos 10, 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos,
abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde as águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Está aí essa obra maravilhosa de Emmanuel, na pena de Francisco Cândido Xavier em Fonte Viva, que o irmão Junci encontrou no Evangelho sobre este assunto e também discorrendo sobre o próprio tema em si. Nossos cumprimentos. E eu diria, amigo Antônio, e não é? E não é? E não é, e não é. Basta que o sol levante, ou que ele desça no horizonte, e que nós nos mantenhamos parados, olhando o evento, e já poderemos perceber a grandeza divina nos cercando. Mas Jesus, sabiamente, nos deu uma indicação de quem seriam os seus seguidores que compreenderiam isso. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque lá, naquele ensinamento do capítulo 7, está bem claro que o ser humano culto, inteligente, segundo o mundo, que faz de si elevada opinião sobre a sua própria superioridade, tende a desconsiderar as obras de Deus. Não dá importância àquilo que não seja criado por si só. Então, para nós enxergarmos essa grandiosidade, que foi um alerta para Simão Pedro, e que magistralmente Emmanuel nos coloca, tem que estar enquadrado nos pobres de espírito, os humildes de coração. Tem que ser humilde de coração. Tem que compreender que o contexto da nossa vida está recheado pela providência divina. O próprio corpo, esta máquina que nós ainda não entendemos o seu potencial, é criação divina. O solo que pisamos, o ar que respiramos, tudo nos dá a possibilidade da vida que ganhamos. Mas não é o acaso que criou? De forma alguma.
as coisas não acontecem por acaso, não foi esse turbilhão do Big Bang que foi criando tudo assim automaticamente? Será que tem alguma mão maior para ter? Questão 8 do Livro dos Espíritos. O acaso não existe, o nada cria. Ao ser humano da sua mais insignificante percepção da vida, não se admite que, olhando para tudo que existe que não seja de criação humana, que não tenha um poder inteligente e supremo por trás disso tudo. E que bom que é assim, Antônio, porque sendo assim, nós que fomos brindados com uma ferramenta que a humanidade pouco conhece ainda, que é o Consolador, que é a doutrina espírita, conseguimos com ela nutrir sentimentos, emoções e esperança, porque a racionalidade daquilo que nos é ensinado não dificulta o entendimento. Mas então qual a dificuldade da humanidade ter esse entendimento que a terceira revelação vem nos dar? Por que tem tanta pouca gente ainda assumindo essa grande responsabilidade de ter esse entendimento? Por que tanta gente ainda duvida disso? Não foi totalmente esclarecida desta realidade que nós temos hoje, está à nossa frente. Eu diria, com muito cuidado, com muito zelo, precaução até, que a natureza não dá saltos. Esses defeitos que nós, hoje, seres humanos, deixamos sobressair da nossa natureza, ainda são resquícios do nosso estágio anterior. A longa jornada que o princípio inteligente está submetido e que justifica a frase "a natureza não dá saltos", é que determina nós que recém saímos do estágio anterior, e aí a questão de tempo, ela tem que ser vista da forma espiritual, porque já são milhões de anos, nós ainda estamos maturando a condição humana. A condição humana é aquela condição que vai nos elevar à condição angelical. Neste momento, como crianças espirituais, nós traduzimos no nosso ir e vir com muita facilidade os comportamentos do estágio anterior. E o estágio anterior foi milênios e milênios, para não dizer milhões e milhões. Nós éramos então pedra? Não se deve fazer esta comparação. O princípio inteligente que habita o Julci e o Antônio, e que hoje se chama Espírito com letra maiúscula, foi galgando evolutivamente os espaços que lhe são competentes na escala evolutiva. Estamos falando do estágio animal. O anterior foi o estágio animal. E aí, mas da onde tu tirou isso, Julci? Tem um monte de literatura que nós temos a nosso alcance, mas também do comportamento humano. Veja o comportamento humano, Antônio. Ainda fazemos com muita facilidade lutas homéricas para sobreviver. Amassamos os nossos irmãos de caminhada, passamos por cima deles, maltratamos com o intuito de querer para nós aquilo que eles não têm. Isso não é humano, isso é animal. Nós estamos tirando dos outros. No estágio animal isso era permitido porque não havia inteligência, havia instinto. Mas hoje nós já estamos maduros para não fazer mais isso. E o outro campo, que é o da sobrevivência,
que envolve a sexualidade humana, que é uma coisa divina, nem cabe nós tocar nesse assunto, porque, de modo bastante claro, é um dos buracos de perdição humano. Nós tratamos muito mal a nossa sexualidade, também de natureza animal. O anjo não tem sexo, percebe? Sim. Então é uma passagem, meu querido. A criação do espírito, do princípio inteligente é o ápice. É o ápice que vai chegar, como o Jussi falou antes, na angelitude. Depois que nós chegarmos no princípio inteligente e que nós nos tornarmos espíritos, o ápice está na angelitude, que nós devemos chegar lá. Então, mas aquela passagem no mundo material, no mundo nominal, sabe? Tudo isso aqui, isso tudo são passagens de um princípio maior, digamos assim, do espírito maior. Nadávamos sobre as águas tépidas, e aí vem os princípios que vão elaborando milhares e milhares, milhões de anos, até chegarmos agora. Milhares de anos nós já temos, uns mais, outros menos, e assim nós vamos prosseguindo a nossa jornada, até nos tornarmos seres inteligentes, ocupando os espaços que nos são dados no planeta Terra, ou em outros planetas. De encarnação em encarnação, de pulo em pulo, nós vamos prosseguindo a jornada. Pulo em pulo não, porque não há saltos. De milímetros em milímetros, digamos assim, passinho a passinho, nós prosseguimos na nossa jornada. Nesta encarnação estamos num passinho. Seria isso também? Passinho, passinho. Passinho, passinho. Mas eu já posso dizer tranquilamente, Antônio, que são milhões de anos. O Australopithecus, que é o primata que deu origem ao ser humano na Terra, ele tem pelo menos, segundo a ciência, pelo menos 4 milhões de anos. Então são milhões de anos já. Mas isso para a eternidade são segundos. Quando nós falamos um tempo atrás aqui que há 5 bilhões de anos, né? Jesus já tinha 5 bilhões de anos. Já era o comandante. Já era o comandante. Bilhões nós falamos aqui. 4,5 bilhões de anos. Comandou a criação da Terra. Criação da Terra. E Jesus já estava comandando, já era espírito puro. Quanta idade ele tinha já nessa época? Então imagina o que nós temos que passar ainda ante o sublime. Ante o sublime. Quem é o sublime? Ou eu diria, que é o sublime? Não quem é o sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Então, para nós entender esse diálogo que nós estamos tendo, esta mensagem que nós estamos passando para os nossos espectadores e ouvintes, só sendo humilde de coração, Antônio. Sim. Porque colocamos um Deus bom e justo acima de tudo, e colocamos uma inteligência suprema criando todas essas estruturas nas quais nós estamos incluídos. E para que nós fujamos daquela tentação material das coisas imediatas, das coisas humanas, das coisas criadas pelo ser humano. A criação humana já é maravilhosa, mas ela não faz sombra ainda a uma piscada do Criador em relação à nossa estrutura do momento. Nós nem entendemos o motivo do sofrimento na Terra. Ainda nos revoltamos com isso, ainda jogamos nos nossos irmãos de caminhada a responsabilidade disso, quando, sendo humilde de coração, nós descobrimos que tudo isso ainda está residindo dentro de nós para, pelo nosso esforço, retirarmos e nos iluminarmos a nós mesmos. Diríamos então em cima disso, que será grande aquele que se apequenar. Sem dúvida, sem dúvida, esse é o sentido. E os cristãos, sobretudo os espíritas, aqueles muitos que nos ouvem e nos veem agora, sabem a importância
do silêncio. Da boca cheia de água para não dizer o que depois não poderá defender. A observação, o comedimento, a tolerância. Estamos falando de virtudes do humilde de coração. O humilde não quer dizer que ele não tenha conhecimento. É necessário o conhecimento. Muitos que têm o conhecimento perdem a humildade. Eles estudam, vão lá em cima, estudam e eles acham que sabem mais do que Deus. Rapidamente atribui a si. Exatamente. Atribui a si a autoria do evento em que está inserido, mal se dando conta de que é apenas o integrante do teatro daquele dia. Os espaços que vão surgindo em cada lugar e que nós temos que saber aproveitar. Tu entendeste isso, Antônio? Eu entendi. Como é bom entender, né? Ah, sim. Isso, como é bom entender isso, dá uma força, uma paz, uma harmonia, que nós convidamos a vocês que nos ouvem e nos assistem a entenderem isso. A grandiosidade de baixar a cabeça no momento da turbulência. A grandiosidade de não retorquir a ofensa recebida. A grandiosidade do silêncio diante da tempestade da verborragia que às vezes nos atinge. Pois é. Muitas vezes assim, a gente lê muitos livros. A gente quando começou, a gente lia o livro numa noite às vezes, quando a gente começou. Eu peguei um dos primeiros romances que eu li foi Nosso Lar. Quando eu peguei, eu estava em Sapucaia do Sul, na casa da minha irmã lá, e ela me prestou aquele livro, eu comecei a lê-lo, enquanto eu não terminei, eu não fui dormir. Eu li todo ele. Mas, aí depois eu comecei a ler toda aquela sequência do André Luiz, que é sensacional, são 16 livros, se não me falha a memória. Desafio científico para a humanidade. Esse é interessantíssimo. Mas se eu chegar aqui, porque eu li aquele livro tal, de acordo com aquele livro tal, por que eu estou dizendo isso? Eu não preciso dizer isso para ninguém. Isso que eu quero dizer agora. Eu não preciso dizer isso. Eu tenho que mostrar com as minhas atitudes o conhecimento que eu tenho. Porque o livro tal, porque página... Não, eu não tenho necessidade disso para mostrar o que eu sou. O que nós somos. O aprendizado não é para os outros, mas para os outros nos seguirem no bom sentido, no exemplo que nós podemos dar. É nesse sentido. Mas o aprendizado é nosso, é particular, é para meu próprio entendimento, nosso próprio entendimento. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sei. Porque eu sei. Só sei que nada sei. Isso é o ideal. A sabedoria só se assenta naquele que candidato a sábio ou é, quando o conhecimento está planificado no seu ir e vir. Eu só disse essa sequência aqui, não é exibição, só para demonstrar isso, que eu não preciso estar dizendo para ninguém que eu li esses livros, não precisamos dizer isso para ninguém. E às vezes, quando a gente diz, a gente cita a fonte em respeito ao autor, para que não passe para o público a ideia de que fui eu o autor daquele texto, apenas em respeito àquele que criou. Só sei que nada sei, não é meu, viu? Já estamos aí nos nossos finalmente. Hoje eu quero fazer uma prece especial para um amigo que me encontrou na rua essa semana, pediu muita oração para ele, para a casa dele, né? Paulo Roberto Stephens. Então vai essa oração de hoje para ele. E amanhã, outros dias prosseguiremos também em orações, que teremos mais dias de orações aqui. Nas próprias quartas-feiras, às 19 horas, temos um trabalho interessantíssimo de irradiações para encarnados e também, principalmente, desencarnados. Isso é importante que se diga. E esses trabalhos agora estão acontecendo aqui na casa, né, Jussi? Também, ao vivo e a cores, está começando a acontecer aqui. Dona Anália Ferreira vai receber a nossa prece, a Dona Bromilda Knack,
Dona Maria de Lourdes, Dona Cecília, que vai ficar boa daqueles olhos. Vai. A Jandiva, a Ofir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, a Andresa Rodrigues, a Fernanda Gonçalves em Sapucaia, a Tânia Shirley Hirsch, a Jona de Lima Fernandes Opp, a Ilone Maria da Rosa, receba também a nossa oração. Também a Neuza, a sua vizinha Clair Fetter, a Nica, a Ida, a Lorena, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, Loraci Ren, Carla Berni, ao Benício Werner, o Eliseu Scherer, aos amigos que estão aqui conosco hoje, a Sônia Alexandre, o Vitinho, a Regina, a Lucimar, a Nadir, a pessoa que lhe acompanha, o Norton, o Ângelo, aos nossos colegas da União Espírita Municipal, da região, vai o nosso beijo no coração. Que Jesus esteja convosco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.